Bom, primeira série, então, esse é o terceiro vídeo, a gente tá falando da Grécia Antiga, certo? Então, vamos dar sequência. Eu tinha falado pra vocês sobre Esparta, agora eu vou falar com vocês sobre Atenas, a sociedade ateniense. A sociedade ateniense, ela vem de descendência dos povos jônios, lembra daqueles quatro? Eles vinham dos jônios, e a localização geográfica deles era na Península Ática, o que beneficiou eles em vários sentidos. Primeiro, da invasão dos dórios, porque era uma região que ficava, tipo, protegida por uma cadeia de montanhas, então os dórios não chegaram a invadir ali, então não teve nenhum impacto para eles. Segundo motivo, era uma região cheia de ilhas e que facilitava muito a pesca e o comércio marítimo. Isso vai também desenvolver uma forma de ser desses povos, porque a região não era muito fértil, então eles foram buscar outra maneira de sobreviver. Que maneira foi essa? O estabelecimento de relações comerciais. A produção textual foi vasta lá dentro. Diferente dos dórios, que deram origem aos espartanos, os jônios, que deram origem aos atenienses, eles tinham uma característica de valorização da escrita, de valorização da arte, de valorização da cultura, da filosofia, do pensamento crítico, da política. Então eles tinham todos esses aspectos. E conforme eles foram estabelecendo relações comerciais, eles começaram a analisar novas coisas, adquirir novas características. A filosofia surgiu ali justamente por conta desse aspecto que eles tinham indiferente, em diferença do que faziam os espartanos, certo? Economia. Eles usavam a mão de obra escravocrata e a princípio a escravidão era capturados de dívida e de guerra. Apesar de não terem uma tradição voltada apenas ao militarismo, não se dedicarem apenas ao militarismo, e acho que eu nem falei isso no vídeo dos espartanos, né? Que eu fiquei de falar quem que produzia. Então eram os zilotas e os periecos, né? Os que produziam para os espartanos. Já os atenienses, havia também a questão da escravidão, que era capturado por guerra ou por dívida. Inicialmente a base deles era a agricultura, mas conforme a sociedade foi crescendo e eles não conseguiam produzir o suficiente, começou então o desenvolvimento do comércio. Qual era a pirâmide social? Está lá na página 114 do livro de vocês. Nós tínhamos no topo os eupátridas, que eram os chamados bem-nascidos, eles eram descendentes dos jônios, eram grandes latifundiários e donos das maiores terras e das mais férteis também. Depois vinham os georgóis, que eram pequenos agricultores, tinham umas terras ali em regiões montanhosas, menos férteis, eram os camponeses. Depois vem os demiurgos eram artesãos, eram comerciantes, artesãos, essa palavra sempre me pega. E vinham os tetas, que eram marginalizados, eram miseráveis, né, e normalmente trabalhavam como servos. Os metecos, que eram os considerados estrangeiros, eles viviam do artesanato e também do comércio. E por fim, os escravos, que a gente já falou, por dívida ou por guerra. E aí houveram algumas transformações políticas. Para começar, essa sociedade, lá no período arcaico, era uma sociedade que tinha o chamado baliseu, que eu falei para vocês lá no primeiro, no segundo vídeo, não me lembro, que ia explicar quem era esse cara. Esse cara, ele era um rei, só que a função dele era militar e religiosa. A função política cabia aí aos magistrados, né, as pessoas que se dedicavam apenas a isso, tal, que eram chamados de arcontes. Com o passar do tempo, esse baliseu ele começou a perder o seu domínio militar. Aos poucos ele foi perdendo a sua influência, até porque havia aí uma disputa entre eles e os eupátridas, que normalmente esse baliseu, ele era um eupátrida, e os arcontes, os cargos, também eram de eupátridas, que eram nobreza e tal. Só que o que acontecia? Começou a rolar essa treta de, tipo, os outros membros, né, desses magistrados também quererem ter o poder militar, enfim. E aos poucos ele foi perdendo sua influência e encerrou virando como se fosse mais um arconte, tipo, só mais um magistrado, não era mais o chefe. Quando a monarquia acabou, começou a chamada oligarquia. O que é a oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos. E pode fazer referência a uma família, pode fazer referência
a um partido político ou a uma classe. No caso, a gente está falando de uma classe que são os eupátridas. Os eupátridas organizaram assembleias entre eles governavam, eles mandavam na bagaça, nessa época. Mandavam em tudo lá e tal. E aí algumas classes começaram a exigir participação, né? Entre elas, a gente vai destacar os georgóis e os demiurgos. Os demiurgos, como eles eram comerciantes e a região ali de Atenas não era muito fértil, viveu de comércio, eles enriqueceram muito. Eles enriqueceram muito. Foi deles que veio grande parte da renda da Grécia. E aí eles começaram, então, a exigir participação política. Também os demiurgos começaram a exigir participação política. E aí que começa o caldo a engrossar, porque se a galera quer participar, o governo já não se arranja mais. De tal maneira que os magistrados, né, os chefes ali da oligarquia, começam a ficar mais rígidos e tal, eles começam a perder o controle da situação, que a população aceita, se manifesta e tal, e aí decide, então, dedicar em algumas reformas jurídicas. Era eleito lá um arconte, né, um juiz, e esse juiz fazia algumas reformas. O primeiro que a gente vai destacar é Drácon, que tá no livro de vocês. Quem era Drácon? Drácon era um cara que ele acabou com a questão do direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário? E professora, que tanto de palavras difíceis, eu vou chorar. Você não precisa saber a palavra difícil, você tem que saber a definição dela. Direito consuetudinário era pela fala, era de tradição oral, né? Falando a gente se entende. Ele acabou com isso, ele passou a fazer o direito, a lei escrita. E isso foi de grande importância. E além disso, ele criou uma lei muito rígida, com pena de morte para diversos crimes considerados até pequenos. Então, quando alguém fala, faz referência a coisas draconianas, é de extrema rigidez. E depois vem Solon. Solon foi o cara. Ele fez uma série de reformas na lei grega. Primeiro, ele eliminou a escravidão por dívida, então deixou aí a população de camponeses mais contente, porque, né, melhorou aí um pouquinho a vida. Depois, ele começou ele permitiu que a participação política se desse de forma censitária, ou seja, comprovando renda. Então não mais era de tradição sanguínea, não é mais agora, eu sou descendente dos Jônios, eu sou eupátrida e tal. Não, era comprovando renda. Então, se você fosse um demiurgo e você tinha renda, você poderia votar, você poderia se candidatar. Então começa a tirar um pouco daquele poder oligárquico. Então a gente já vê que vai ter uma mudança, já não é mais uma classe só que manda. Ele criou algumas instituições, como a Bulé, que era de representação de alguns bairros da polis, né, que era a cidade. Ele criou a Eclésia, que era uma assembleia popular que aprovava leis para seu bairro. Enfim, ele criou várias coisas. Limitou a grande propriedade, então as pessoas não podiam mais ser donas de quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra. Mas não solucionou os problemas. Por que não solucionou todos os problemas? Porque aí os eupátridas, que eram, tipo, a maioria dos votantes, porque todos eles tinham terras, né, que eram ricos, assim, eles começaram a dar o poder para pessoas, assim, extremamente violentas, justamente na intenção de limitar a participação das outras classes. Chegando aí em 546 a.C. a ser implantada uma tirania, né, um poder tirânico. Só que aí tanto esse líder tirânico, que é Psistrato, né, quanto os filhos foram depostos, né, e eles foram escolhidos justamente numa estratégia dos eupátridas de acabar com o poder das outras classes. E aí veio Clístenes, que foi um cara que implantou a democracia. Vamos falar do que é democracia? Democracia funcionava assim. Cada bairro elegia uma quantidade de participantes, né? Acho que eram 50, era dividido em 10 bairros, cada um escolhia 50 representantes que governavam, fazia o rodízio. A cada mês, um desses bairros governava com seus representantes, e o calendário deles tinha 10 meses, então durante o ano todo mundo participava. Olha que diferente. Seria como se cada bairro escolhesse os representantes, vamos por de Luiz Eduardo, lembrando que a cidade ela era um país, né? Então, cada bairro de Luiz Eduardo escolhe os representantes e durante um mês do ano, cada um dos bairros governa a cidade. Era dessa maneira. Todo mundo votava? Não. Homens maiores de 18 anos, filhos de pai grego.
No caso de Esparta, era só descendente dos dórios, né? Mas em Atenas, para poder ampliar, aí foi feito, tinha que ser só filho de pai que fosse da cidade de Atenas, certo? Além disso, havia aí uma assembleia onde todos os cidadãos participavam, que é chamada eclésia, certo? No tempo deu 10 minutos, dá pra falar mais. Então não eram cidadãos, mulheres, escravos e estrangeiros. Uma vez virado escravo, galera, lascou. Nunca mais ia ser cidadão. A cultura ateniense era extremamente misógina, a mulher ela era isolada da vida política, diferente de Esparta. Em Esparta, as mulheres elas podiam falar em assembleias, não podiam votar, mas elas podiam falar. Em Atenas, não. Valorizavam a filosofia e a arte, é ali que aparecem os maiores filósofos, né? O teatro também, a gente vai falar melhor do teatro mais pra frente, mas era algo extremamente importante para eles. E educação era algo para quem podia pagar, não era do Estado. Também foi criado o ostracismo. O que era o ostracismo? Era uma forma de punir pessoas que fossem uma ameaça à democracia. Então aquela pessoa era julgada e a galera votava. Tinha as conchas, você votava sim ou não. Se a pessoa ganhasse mais sim, ela caía no ostracismo. É como se fosse ela foi julgada por um crime e ela era obrigada a se isolar, a desaparecer da cidade por um prazo aí de 10 anos. Depois ela voltava e recuperava seus direitos. Certo? Agora a gente entendeu as organizações, vamos falar do período de crescimento, período clássico da Grécia no próximo vídeo.